Departamentalização geográfica, denominada departamentação territorial ou regional, ou por localização geográfica. Então, tem vários nomes que ela acaba recebendo. É a diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização, onde o trabalho será desempenhado, ou uma área de mercado a ser servida. Onde os mercados estão dispersos, a eficiência poderá ser melhorada se todas as atividades relacionadas a um produto forem agrupadas em área geográfica específica. Também é muito comum. Geralmente é utilizado por empresas que cobrem grandes áreas geográficas ou cujos mercados são extensos. É um pouco relativo isso aqui, porque, por exemplo, você pode pegar uma empresa que atua em todo o Brasil e tem a departamentação por estado. Mas você pode pegar uma empresa que atua um único município e departamentaliza por bairros. Então, pode ser usada com empresas menores também, mas é mais comum com empresas realmente grandes, né, de abrangência regional ou nacional, ou até internacional. É especialmente atrativa para empresas de larga escala, cujas atividades são geograficamente dispersas. Né? Até mais comum para as empresas multinacionais. Ó. As empresas multinacionais utilizam estratégia para suas operações fora do país onde estão sediadas. É mais indicado para a área de produção, operações e de vendas, sendo pouco utilizado pela área financeira, que nem sempre permite a descentralização. Às vezes é complicado você descentralizar financeiramente tudo, mas você descentraliza algumas áreas, tá? Geograficamente. Então você pode descentralizar a produção e a venda, mas financeiramente ser uma coisa só, uma agrupada. No caso de empresa multinacional, geralmente a questão financeira também é desagrupada. Então, às vezes é uma subsidiária, né, da empresa matriz que pertence ao mesmo grupo majoritário. E aí você tem essa questão financeira também diferenciada, até porque as leis de pagamento de imposto, entre outras coisas, são diferentes entre os países. Por isso que essa separação financeira é mais comum também em empresas internacionais, né? Aliás, também não, é mais comum em empresas internacionais. Vamos lá. Diretoria, olha só nosso exemplo. Você pode ter a região sul como departamento, norte e nordeste. A região sul com Porto Alegre, Gramado, norte com Manaus, Porto Velho, nordeste com Salvador e João Pessoa. Quais são as vantagens? Circunstâncias externas indicam que o sucesso da organização depende particularmente do ajustamento às condições e necessidades locais ou regionais. A estratégia territorial torna-se imprescindível. Não é que ela é uma boa alternativa, ela é imprescindível. Olha. Se, por exemplo, o McDonald's vai para a Índia, ele vai saber que lá ele não vai ter que vender carne de boi, que é um animal sagrado. Então, a questão cultural de cada território é importante, além da questão jurídica também, como eu falei anteriormente. Então, você vai precisar, tá? Você não pode achar que o modelo que deu certo num país vai dar certo no outro, porque o modelo é diferente, as condições, às vezes, econômicas de um país é diferente. Então, você tem que se adequar e uma forma de fazer isso, a melhor forma, na verdade, é a departamentação geográfica. Permite fixar a responsabilidade de lucro e desempenho da mesma forma que a organização por produto, mas com ênfase no comportamento regional local. Então, em vez de ser uma ênfase no produto, você ênfase aí nos departamentos, né, nas unidades locais e regionais. Encoraja os executivos a pensar em termos de sucesso do território. É indicada para firmas de varejo, desde que certas funções, como por exemplo compras e finanças, sejam centralizadas, como eu já falei. Dependendo da natureza da empresa, a compras e as finanças vão ser ou não centralizadas. O desenho organizacional na base da departamentação territorial pode acompanhar as variações regionais locais sem grandes problemas. Nesse exemplo aqui, né? A região depois capitais, né? Não são cidades, né? Não todas são capitais. Só a exceção de Gramado que não é. Então, região, depois municípios. Como cada divisão opera em um território como se fosse uma companhia independente, cada gerente divisional pode tomar decisões adequadas e adaptadas a diferentes territoriais. Então tem muita autonomia o gerente aqui nesse caso, né? Ele tem aquela autonomia regional. A organização está mais voltada para seu ambiente territorial, para seu mercado, do que para os aspectos internos. Então vai ter esse olhar territorializado, né? Isso é muito importante.
você tem a desvantagem dessa departamentalização são as seguintes. O enfoque territorial da organização deixa em segundo plano a coordenação, tanto para aspecto de planejamento, execução e controle da organização como um todo. Em face do grau de liberdade e autonomia colocada nas regiões e filiais. Então, acaba sendo muito difícil uma cooperação. Às vezes, o que uma empresa está fazendo no local é diferente do que está fazendo no outro, porque os gerentes têm cabeças diferentes. E isso acaba deixando a empresa muito, às vezes, na visão dos clientes, muito diversa, né? Sem uma unidade, né? Sem um estilo próprio. A departamentação territorial ocorre principalmente nas áreas de marketing e produção, então é difícil também você fazer em todas as áreas. Quando é que é aplicada? Então, quando a empresa pretende dar cobertura ao mercado de consumidores e usuários, por meio da área mercadológica descentralizada, ou ao mercado de fornecedores de recursos de produção. Também a gente geralmente pensa a jusante da cadeia produtiva, ou seja, para os clientes. Mas você também pode pensar a montante, ou seja, para os fornecedores. Você pode ter uma empresa que atua em diferentes regiões e que tem fornecedores regionais também. Tá? Então, isso é uma forma também de organizar a empresa. Típica área mercadológica, então você tem filiais, agências de distribuição, às vezes a filiais ganha até mais destaque, né, do que a primeira loja que foi lançada. Loja não, em primeira... loja é um termo mais específico, seria a primeira... a própria matriz, né? Matriz, enfim. E da área de produção e operações também, isso acontece, né? Fábrica, instalações distribuídas territorialmente para melhor utilização de recursos locais. Utilizada nesse sentido também, questão logística aqui. As demais áreas de empresa, como finanças e recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, se tornam secundárias. Elas acabam ficando secundárias nesse tipo de departamentalização.